Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no capítulo 33 do livro do Êxodo, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito. Ide para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, com o juramento de dá-la à sua posteridade. Enviarei um anjo adiante de ti e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ide para essa terra que mana leite e mel. Mas não subirei convosco, porque sois um povo de cabeça dura. Eu vos aniquilaria no caminho. Ouvindo o povo essas duras palavras, pôs-se a chorar. E cada um tirou seus enfeites. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: Vós sois um povo de cabeça dura. Se eu viesse um só instante no meio de vós, eu vos aniquilaria. Arrancai pois, todos os vossos enfeites, e verei o que posso fazer por vós. Os israelitas despojaram-se de seus enfeites ao partir do Monte Horebe. Então vamos lembrar o contexto, né, dessa passagem. Como a gente viu, Moisés subiu o monte, recebeu lá as tábuas da lei. Na hora que Moisés desce, o povo havia feito o bezerro de ouro, né? Estava ali festejando ao redor, ali em torno do bezerro de ouro, adorando, dizendo: Eis o nosso Deus que nos tirou do Egito, né? E aí acontece tudo que a gente viu ontem no nosso estudo, não é isso? E a gente entra hoje nessa segunda parte, onde o Senhor, então, ele vai dizer: Moisés intercede pelo povo, diz que o Senhor não aniquile o povo, né? O Senhor disse para Moisés: Olha, Moisés, vou acabar com esse povo e vou fazer de ti uma grande nação, né? Dentro do contexto bíblico que a gente leu ontem, e Moisés intercede em favor do povo. O Senhor diz que não, que o anjo vai continuar marchando à frente deles e que vamos embora, né? Vamos nos colocar a caminho. E dentro dessa realidade, o capítulo 33 continua dizendo, né? Retoma aquilo que foi dito ontem. Vai, parte daqui com o povo que tiraste do Egito, ide para a terra que prometi a Abraão, Isaque, Jacó, e assim vai. Né? O Senhor diz que vai expulsar as nações adiante deles, mas ele diz que ele não vai marchar com o povo, né? Fala: olha, vocês são um povo de cabeça dura e eu não posso marchar com vocês, que vocês são muito recalcitrantes, vocês são um povo de cabeça dura, então vocês podem ir, né? Meu anjo vai diante de vocês, mas eu não vou não, não é? E Moisés, então, aqui vai dizer da realidade quando Moisés se encontra com Deus aqui, né, na tenda do encontro. Vai dizer assim lá no versículo 8: Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia, se punha à entrada da tenda e o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo de pé à entrada de suas tendas se prostrava no mesmo lugar. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Como nós vimos também, né, no estudo de ontem, esse relacionamento de Deus com Moisés, como se fala com um amigo, né? Esse relacionamento tão íntimo, né? Tão profundo, de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, né? Algo maravilhoso que nós precisamos também desejar, que nós precisamos também querer, ter essa amizade com Deus e ter um vínculo cada vez mais estreito de amor
de amizade, nesse relacionamento com o Senhor, né? Moisés continua, a palavra de Deus continua dizendo, né? O Senhor se entretinha então com Moisés como um amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, não se apartava do interior da tenda. Moisés disse ao Senhor: Vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E entretanto disseste-me: Conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho o vosso favor e considerai que essa nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: Minha face irá contigo e eu serei o teu guia. Gente, isso precisa ser o desejo do nosso coração. Nós precisamos desejar conhecer os desígnios do Senhor. Moisés disse ao Senhor: Senhor, se é verdade que eu encontrei o vosso favor, Senhor, me faça conhecer os seus desígnios, Senhor. Me faça conhecer, Senhor, os vossos desígnios. Nesse dia também, nesse estudo bíblico que nós fazemos hoje, nós queremos pedir isso ao Senhor. Senhor, ajuda-nos, faça-nos conhecer os vossos desígnios, o que o Senhor tem para mim. Nós precisamos ter a coragem de fazer essa pergunta para Deus, né? Nós precisamos ter a coragem de fazer essa pergunta para o Senhor: Senhor, quais são os seus desígnios para a minha vida, Senhor? Eu não quero, Senhor, viver os meus planos. Eu não quero viver, Senhor, os meus sonhos, os meus projetos egoístas. Eu quero, Senhor, me abrir aos teus sonhos, aos teus planos, aos teus projetos para a minha vida, Senhor. Eu quero o que tu tens para mim. Eu quero o que tu tens para a minha vida, Senhor. Eu não desejo, Senhor, viver mais me guiando pelas minhas vontades, mas eu quero me guiar pelas tuas vontades. Isso, meus irmãos, sabendo que a vontade de Deus é melhor. É muito melhor do que a nossa. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos pensar, do que nós podemos mensurar. Aquilo que Deus tem para nós é grandioso. Aquilo que Deus tem para nós é um plano de amor, é um plano amoroso de Deus para a nossa vida que vai ser fonte de felicidade. Essa felicidade que nós buscamos em tantas coisas, em tantos lugares, ela só pode ser encontrada em Deus e nos projetos de Deus para a nossa vida, né? E Moisés entendeu isso. E Moisés pergunta para o Senhor, ele diz ao Senhor: Senhor, se é verdade que eu tenho o vosso favor, dai-me conhecer os vossos desígnios. E o Senhor então disse: Moisés, a minha face irá contigo e eu serei o teu guia, né? A gente vê o tempo inteiro aqui um Deus misericordioso também, né? Um Deus amoroso. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, o farei. Então o Senhor tinha dito: olha, não vou marchar com vocês não. Uma conversinha com Moisés ali, né? O Senhor diz: o que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tendes o meu favor e te conheço pelo teu nome. Então eu volto a dizer aquilo que a gente conversava ontem, né? Que não significa, né, dizer aqui, claro, a Bíblia traz uma linguagem humana para falar das coisas de Deus, né? Mas não significa de forma alguma dizer que é um Deus que se dobra, né? Que a gente pode ficar dobrando Deus e que é um Deus fraco, não. Não é isso que a Bíblia revela. A Bíblia revela um Deus misericordioso, né? A Bíblia revela um Deus de amor, de bondade, um Deus que deseja que nós nos aproximemos dele e que nós exponhamos a ele o nosso coração, aquilo que verdadeiramente existe no nosso interior, que nós conversemos com o Senhor face a face, como se conversa com um amigo, né? O Senhor deseja saber de nós o que nós queremos também. O Senhor se preocupa com cada um de nós.
E aqui a gente vai vendo isso, né? Nessa conversa com Moisés, e a gente vê isso de uma forma muito clara no Novo Testamento, quando nós vemos o diálogo de Jesus com as pessoas, né? A gente vê isso muito claramente quando Jesus faz, né, aquele tipo de pergunta lá do Novo Testamento, dos Evangelhos: o que quereis que eu vos faça, né? Jesus era Deus. Deus sabe o que nós queremos, mas Deus deseja que nós exponhamos, né, a Ele, que nós falemos, né, que nós coloquemos para fora, né, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. O Senhor quer nos ouvir. E o Senhor é um Deus próximo de nós. De forma alguma Ele deseja estar distante de nós. Essa não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é estar próximo de nós, é caminhar junto conosco, né? Somos nós que nos nossos pecados nos afastamos de Deus. Somos nós que nos nossos pecados desejamos seguir e seguimos outro caminho que não o caminho de Deus. E aí dá tudo errado mesmo. Dá tudo errado mesmo. Dá tudo errado, meu Deus. E agora, né? Não é porque a mão do Senhor, diz o profeta Jeremias, é curta para nos alcançar. São os nossos pecados que colocaram uma barreira entre nós e o nosso Deus. E nós precisamos destruir a barreira do pecado, nós precisamos nos reaproximar de Deus, né? Através dos sacramentos, né? Do sacramento da reconciliação, da confissão, né? Através do sacramento da Eucaristia, que vai nos robustecendo, através da leitura da palavra de Deus, né? De todos os meios que o Senhor nos dá. Nós vamos nos aproximando cada vez mais dele, através da oração, não é? E aqui a gente vê esse relacionamento de Deus com Moisés, né, dentro dessa realidade mesmo da oração. Isso é oração, né? Falar com Deus, escutar a Deus. Nós precisamos fazer esse exercício diário de amizade com Deus. A oração é um exercício de amizade com Deus, né? Seria nada além disso. Moisés disse, versículo 18, mostrai-me a vossa glória. E Deus respondeu, vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou minha graça a quem quero e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas ajuntou o Senhor, não poderás ver a minha face, pois o homem não poderia me ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, ela não pode ser vista. O Senhor disse a Moisés, talha 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontram nas primeiras tábuas que quebraste. Né? Moisés quebrou, né, gente? Como a gente já viu aqui na leitura que a gente fez, né, anterior, que Moisés ficou bravo ali porque o povo estava diante do bezerro de ouro. E Moisés quebra as tábuas da lei que Deus tinha dado para ele. E agora Deus fala com Moisés, Moisés, vai lá, talhe as tábuas da lei, semelhantes àquelas que eu te dei. E eu vou escrever nela de novo, Moisés. Então a gente vê aqui um Deus misericordioso, paciente, né? Se Deus não fosse paciente, gente, nós estaríamos perdidos. Estejas pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Lá no versículo 5, o Senhor desceu na nuvem e esteve perto dele, pronunciando o nome de Javé. O Senhor passou diante dele, exclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos de seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés inclinou-se, incontinente até a terra, e prostrou-se, dizendo, se tem o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e os nossos pecados e aceitai-nos como propriedade vossa. O Senhor disse, vou fazer uma aliança contigo. Diante de todo o povo farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação.
a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor que façam no meio de ti. Sê atento ao que te vou ordenar. Vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os iteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda de fazer um pacto com os habitantes da terra em que vais entrar, para que sua presença no meio de vós não se torne um laço. Derrubarei seus altares, quebrarei suas estelas e cortarei suas acerás. Então o Senhor vai o tempo inteiro dizendo aqui para Moisés e para o povo, olha, eu vou expulsar esses povos diante de ti, mas vocês não vão se prostrar diante dos deuses deles. Pelo contrário, vocês vão destruir tudo isso, né? Então o Senhor deixa isso claro para o povo. Lá no versículo 28, Moisés ficou junto do Senhor novamente 40 dias e 40 noites e sem comer pão e nem água. Então Moisés volta a pagar o mesmo preço, né? Moisés que havia subido o monte e ficado 40 dias na presença do Senhor. Enquanto Moisés estava lá, o povo falou assim, Moisés subiu, construiu o bezerro de ouro, como nós vimos anteriormente, e Moisés mais uma vez vai subir o monte, vai ficar 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Para dizer mais uma vez, meus irmãos, que nós precisamos pagar o preço, né? Nós precisamos, existe um preço a ser pago por cada um de nós, né? Às vezes a gente vive uma fé desencarnada demais, né? E a gente fica assim, que venha sobre nós a graça, né? Que venha sobre nós a graça. A gente quer ficar sentado no nosso sofá, vendo televisão e pedindo que venha sobre nós a sua graça, né? Mas nós precisamos também dar os nossos passos, né? Na linguagem, né, que a gente vê por aí, a gente tem que dar os nossos pulos. Não é verdade? As coisas, gente, não caem do céu. Nós precisamos, Deus nos dá a graça e a parte de Deus, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela é necessária, porque sem a graça de Deus a gente não consegue fazer nada. Mas o nosso esforço, ele precisa ser feito, né? Eu gosto muito daquela comparação ali de quando Moisés, ele vai com o povo até o Mar Vermelho. Chegou ali, Moisés tinha feito o que Deus tinha ordenado, o povo tinha caminhado até ali. Aquilo foi o possível. O povo precisou fazer o possível e chegar até ali para que Deus abrisse o mar. Adiantaria Deus abrir o mar se o povo não estivesse lá para atravessar. Então, nós precisamos caminhar até o Mar Vermelho e Deus abre o mar. Nós precisamos subir o Monte Sinai e ficar lá 40 dias, 40 noites, né? Em jejum. Tomando aqui essa linguagem bíblica, nós precisamos ir fazendo a nossa parte, nós precisamos ir buscando o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, buscando o Senhor já que Ele está próximo, não é? E o Senhor verdadeiramente Ele se deixa encontrar. E aí vai dizer que o Senhor então, Ele escreve mais uma vez nas tábuas o texto da aliança, está lá no final do versículo 28. O Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Não é? Então ele escreve mais uma vez ali os 10 mandamentos nas tábuas da lei. Moisés desceu do monte Sinai tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor. Versículo 34. Mas entrando Moisés diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu, porque Moisés então se velava porque o rosto de Moisés brilhava. E saindo, transmitia aos israelitas as ordens recebidas. Eles viam irradiar a pele do seu rosto. Em seguida, Moisés recolocava o véu no seu rosto até a próxima entrevista com o Senhor. Maravilha, né, meus irmãos? Essa experiência com Deus, né? Essa experiência, a gente percebe isso, né, trazendo para a nossa realidade aqui, como eu já percebi isso na vida, né? É maravilhoso, por exemplo, quando a gente vai para um retiro, quando a gente vai para um encontro, gente, e que a gente vai com as pessoas ali, às vezes as pessoas que não têm nenhuma caminhada na igreja, que estão começando ali a dar os primeiros passos até, e aquela pessoa, ela entra às vezes até com a cara meio amarrada, né? Ela entra ali com, talvez nem a cara amarrada, né? Mas às vezes até aquele rosto assim, que revela muita sensualidade até, né? Que revela
as experiências que aquela pessoa traz do mundo muitas vezes, né? Aquilo revelado no rosto da pessoa. Nosso rosto revela quem nós somos, né? Se nós repararmos bem, é isso. Nosso rosto revela o nosso interior. Mas é interessante que às vezes a pessoa entra assim no retiro, né? E às vezes ela nem está com muita boa vontade de ouvir as pregações no início, de rezar, ela fica ali meio, né, à margem, mas de repente o Senhor vai envolvendo aquela pessoa e aquela pessoa vai se deixando envolver pela graça de Deus. Na hora que você acha que a pessoa já está rezando, ela já está sentada prestando atenção na pregação, né? Na hora que você vê a pessoa já está chorando ali, aí já está participando das adorações e algo já está começando a se remexer no interior daquela pessoa. Na hora que chega no final do retiro, você olha para o rosto daquela pessoa e você fala, gente, parece outra pessoa, parece outra criatura, né? Diferente daquela que entrou aqui. Por exemplo, no retiro que começa na sexta-feira, né? Sexta-feira à noite começa o retiro, no domingo a gente, depois da missa geralmente, a gente encerra ali o retiro e olha para a pessoa e fala, meu Deus, o jeito da pessoa falar, o rosto da pessoa, né? Todo o ser da pessoa parece estar transfigurado, né? Então, o encontro com Deus, ele gera isso, né? Ele gera isso. Como nos diz o profeta Jeremias, seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? O profeta Jeremias diz que é uma luta desigual, porque o Senhor nos conquista, né? E ser conquistado por Deus é deixar-se transformar de dentro para fora, né? De dentro para fora. Porque não adianta, gente, às vezes a gente colocar uma blusa de igreja, colocar uma cruz, né, no peito e a gente está ali, às vezes revestido de uma aparência. Mas quando o nosso interior ele não está sendo tocado pelo Senhor, ele não está sendo transformado pelo Senhor, não adianta. O nosso exterior ele vai revelar as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, né? Ele vai revelar aquilo que está no nosso interior. Quando você convive com uma pessoa, a pessoa às vezes é sempre muito ríspida, muito bruta, né? Significa que existe algo errado no interior daquela pessoa. Se nós estamos assim, significa que nós estamos precisando de confissão, viu? Você vê que você está dando patada até no vento, me perdoe dizer assim, vão repensar aí, olha, eu preciso de uma confissão, vamos fazer um exame de consciência e buscar um padre, né? Que a gente sai do confessionário também transfigurado se nós temos o desejo real de nos emendar, né? Se nós temos uma contrição verdadeira de coração, um arrependimento dos nossos pecados. Então, se nós vemos ali que nós estamos aborrecidos, que nada tá bom na nossa vida, a comida não tá boa, a casa não tá boa, o dinheiro não tá bom, o trabalho não tá bom, não tem nada bom, a gente tem que rever a nossa vida. Significa que nós estamos vivendo uma vida de pecado. Nós precisamos começar a ver esses sinais na nossa própria vida, né? E é claro, nós enxergamos isso uns nos outros, né? Então, quando a pessoa está muito aborrecida, tem alguma coisa errada, gente. Porque não tem jeito, a gente até tenta, né? Às vezes a gente até tenta ficar aborrecido. Né? Às vezes a gente não consegue até. Quando a graça de Deus vai alcançando o nosso coração, a gente até tenta às vezes amarrar a nossa cara, mas na hora que a gente assusta, a cara desamarrada, né? Não é verdade? A graça de Deus nos envolve, a graça de Deus nos preenche, né? E transborda no nosso rosto, como transbordava aqui no rosto de Moisés, como transbordava do rosto da Virgem Maria, todas as aparições de Nossa Senhora, todas as aparições de Nossa Senhora. As pessoas que viram a Virgem Maria diziam que era uma mulher de uma beleza extraordinária, que havia nela uma beleza que não é encontrada nesse mundo. Não é a beleza do botox, não é a beleza da maquiagem, não é a beleza das clínicas estéticas, gente. É a beleza da santidade, a beleza da irradiação da glória de Deus. Existe uma beleza que não é explicada, né? É o que eu sempre falo, a beleza de Madre Teresa de Calcutá. Você vai falar Charlene, aquela velhinha curvadinha e enrugadinha daquele jeito? Aquela velhinha, enrugadinha e curvadinha. Tanto medo a gente tem de ruga, né? Pelo amor de Deus, né? As rugas santas de Madre Teresa, aquela beleza revelada naquela mulher, aquela força, pelo amor de Deus, que força que era aquela. São João Paulo II, né?
que consumiu a sua vida, a beleza que havia nele, a beleza que havia nos santos, a beleza que há nos santos, né? Santos do nosso tempo, né? Maravilhosos. Então é isso, né, gente? Nós precisamos revelar a beleza de Deus. Não tem nenhuma clínica estética que dá isso, não. Tem nada nesse mundo que dá isso. Tem gente que está buscando as belezas desse mundo, né? Coitado de quem busca as belezas desse mundo. Vamos buscar a beleza do céu, vamos buscar as coisas do alto, né? Porque lá está o nosso tesouro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.